Aquele site que eu denunciei outro dia, Brasil Paralelo, né, voltou a campanha lá no YouTube hoje, ontem, e o vídeo falava que no Ministério da Educação tem muitos comunistas e por isso precisa acabar com o Ministério da Educação. É isso que eles pretendem fazer, né? E essa proposta, né, de acabar com o Ministério da Educação está relacionada à privatização da gestão pública, né, das escolas, né, da educação, das universidades. Essa é a intenção, privatizar tudo. Então eles ficam bombardeando e apelando para essa absurdidade que tem muito comunista dentro do Ministério. É inacreditável, né, que ainda usem o comunismo para justificar interesses, né, predadores do capitalismo, né, porque é disso que se trata. Aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje sobre Marx, né, porque esses nazistinhas, né, que precisam entender o que está acontecendo no país, eles nem sabem quem é Marx, né, o significado do trabalho do Marx para o nosso bem-estar, né, da classe trabalhadora. É claro que dificilmente alguém vai se dedicar a ler isso aqui, né? Mas eu vou mostrar, pelo menos para vocês saberem que isso existe, entendeu? Isso aqui é uma edição em português, porque a editora Progresso, de Moscou, do Instituto de Marxismo-Leninismo russo, eles traduzem para todos os idiomas as edições, para que ninguém faça nenhuma absurdidade com o texto, entendeu? Então, esse livro aqui, ele é lá de Lisboa, da Avante, mas é traduzido pelas edições Progresso, de Moscou. Quando eu li essa tradução da biografia do Marx, eu passei a acreditar que um dia a revolução seria possível. Mais do que quando eu estudei o próprio Marx, porque vendo a vida toda dele, né, junto ali, tudo que ele fez, o que ele viveu, a gente passa a acreditar na possibilidade de uma revolução. Uma coisa que eu queria trazer aqui sobre a situação atual que a gente está vivendo no mundo, né? Eu venho falando já há alguns anos que a transição ao socialismo, atualmente, ela não vai ser uma revolução como uma insurreição, né? Uma tomada de poder como o bolchevique, que aproveitou a situação, o contexto ali daquela região, as greves, e o Lenin fez a revolução a partir das condições dadas, né? Não vai ser assim, né? Hoje, o imperialismo, ele tem agências que controlam o sistema financeiro mundial, né? E a nível de bancos centrais, né, tem o banco, o BIS, né, que controla todos os bancos centrais, e os programas, né, nacionais, né, econômicos, eles são produzidos e aplicados
em cada país como laboratórios para sair de situações de travamento do desenvolvimento, da acumulação global capitalista, né? Isso a gente ouve vulgarmente ser chamado de globalização. Então, né? Quando o Lula recebe da Prefeitura de Paris uma homenagem, né? Cidadão, né? E a mídia dominante não noticia, né? Nem Estadão, nem Folha, nem Globo, ninguém deu a notícia. E quem deu tentou manipular, dizendo que foi a esquerda francesa quem deu o título de cidadão para o Lula. E não é isso, né? Quem deu foi a prefeitura, foi um conselho, né? Passou pelo legislativo. Então, não foi a esquerda francesa, foi a prefeitura, né, de Paris que deu esse título ao Lula. Então, mais uma vez, isso aí já virou, né, uma coisa corriqueira, mas a gente precisa ressaltar que é atual, a mídia dominante é aparelho de Estado do imperialismo, né? Não é aparelho nacional, é aparelho transnacional. Existe uma rede de desinformação, de produção de caos cognitivo, justamente para deter o avanço da consciência de classe, da classe trabalhadora. Essa questão da classe trabalhadora, eu quero trazer aqui um fato. Com a aplicação dos modelos neoliberais em cada país onde ele foi aplicado, se produziu dentro da formação social de cada país uma precarização das condições de vida da classe trabalhadora. Então, a gente hoje precisa entender o que é classe trabalhadora. Né? Não é mais o proletário, né? Os da prole, né? Que produzem os filhos, né? A prole, para serem explorados pelo capital, como Marx falava no século XIX. Né? Não é mais isso. A classe hoje trabalhadora, ela é tudo o que não é o bilionário. Aquele 1% da população mundial que tem acesso a investimentos do rentismo, essa gente está do lado do capital. O resto todo é classe trabalhadora, inclusive o lumpen, que a gente chamava de lumpen proletariado, né? O lumpen da classe média, que perdeu o poder aquisitivo, o pessoal todo que está desempregado, isso é exército de reserva, né? Hoje em dia faz parte do precariado, né? Do que a gente chama de precariado. Isso tudo é classe trabalhadora, né? Então, o pequeno e médio empresário que depende de créditos dos bancos para manter seu negócio, seu capital, né? Esse também é classe trabalhadora. Então, é uma questão dessa classe trabalhadora se reconhecer como tal, né? E entender que o processo de expoliação é geral. Esse é o nosso trabalho aqui, é trazer essa consciência e tentar explicar a história do capitalismo e como chegamos a esse momento de estancamento do desenvolvimento das forças produtivas. Um outro elemento do contexto atual é a questão do desenvolvimento da tecnologia, né, chamada 4.0, que é a revolução industrial da área da cibernética, da nano. Nesse aspecto aí, que é desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento do quê? Da tecnologia,
né, da área científica. A China, né, alcançou um desenvolvimento muito grande e compete com as nações imperialistas. Um detalhe, esse ano a China assume a presidência do Conselho Terrorista da ONU, né? O Conselho, esse ano vai ser presidido pela China. Eu espero que aconteça alguma mudança ali, né? Porque, como eu sempre insisto nessa questão, um dos motivos principais do assassinato do Muammar Gaddafi foi justamente aquele discurso histórico, né? Que no YouTube está com o título Gaddafi fala português, que é uma tradução feita do discurso dele, que foi um dos motivos do assassinato. Quando ele, segurando a carta da ONU o tempo todo, propõe que as decisões do Conselho passem a ser tomadas pela Assembleia Geral da ONU, né? O Gaddafi dizia ali, e ele defendia essa ideia aonde ele ia, né, pelo mundo, principalmente a África, né, que não adiantava botar mais um ou dois países no Conselho de Segurança da ONU. Isso não ia modificar, que era a proposta do Lula na época, né? Pretendia que o Brasil fizesse parte do Conselho não só como observador, mas como voto. E o Gaddafi acreditava que isso não ia resolver o problema. A proposta dele era trazer para dentro da Assembleia Geral da ONU para que todos os países decidissem as questões em conjunto, principalmente a guerra, né? Afinal, a ONU supostamente foi criada para manter a paz, né? E os organismos da ONU, eles estão aí para administrar o mundo. É para isso que serve a ONU, né? E a OMC, a OIT, FMI, Banco Mundial, todas essas instâncias são instâncias da ONU, né? O problema é que ali dentro tem os sujeitos suportes das estruturas, como chamava Poulantzas, e essa gente está ali para deter o processo de socialização. Mas dentro da ONU tem muito socialista, nesses órgãos todos, né? Tem muita gente que entende o que Marx falava. E o que ele falava? Qual foi a grande descoberta, além da mais-valia? Como é que se por que isso aí mudou toda a visão da economia, né? Que o lucro vem da mais-valia que é tirada do tempo de trabalho que não é remunerado. Mas além dessa questão da mais-valia, qual foi a grande descoberta que Marx fez, que eu sempre venho repetindo, né? Há 50 anos, pelo menos eu sei disso. Eu vou fazer 73 esse ano, então eu descobri Marx, eu tinha 18 anos, então eu já falo disso há bastante tempo. Tem uma contradição histórica, estrutural, no modo de produção capitalista que não se resolve dentro dele. E qual é essa contradição? Entre desenvolvimento das forças produtivas e relações sociais. Essa contradição não se resolve dentro do modo de produção capitalista, porque precisa de outras relações sociais para que o desenvolvimento continue. Esse momento que nós estamos vivendo, que eu chamo de transição antropológica, cultural e feminista, por que eu chamo assim? É da compreensão que eu tenho e que vem dessa descoberta do Marx, né, da superação dialética da contradição estrutural do capitalismo, e também de umas coisas que a Rosa Luxemburgo falava. Ela não acreditava, como eu, em progresso, né? Inclusive, essa nossa bandeira, ordem e progresso, que é uma frase positivista, do positivismo, do Comte, Auguste Comte. Era amor e ordem e progresso. Tirar o amor, deixar ordem e progresso na bandeira nacional brasileira.
isso tem que acabar, a gente tem que tirar essa frase daí um dia, porque é uma absurdidade, entendeu? Não existe progresso, não existe progresso no capitalismo. Existe desenvolvimento das forças produtivas, isso é outra coisa, mas com exploração da classe trabalhadora, né? Então, como é que vai ter progresso numa relação social dessa, aonde o trabalho é socializado e o lucro é privatizado? Não pode ter progresso, porque progresso não é só acumulação de capital, né? E ordem significa o quê? Um aparato repressivo que mantém a ordem burguesa, né? E que hoje em dia é uma ordem imperialista internacional. E a mudança, como Marx também acreditava, que tinha um momento de desenvolvimento das forças produtivas que isso ia parar, travar e não ia ter jeito, né? Como é que a gente avança agora com o desenvolvimento? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer: o que é desenvolvimento? Né? Que isso é um absurdo, como é tratado pelos economistas. Dentro da perspectiva dos economistas burgueses, quando se fala em desenvolvimento, eles não estão pensando em desenvolvimento das forças produtivas. Eles estão pensando em desenvolvimento da economia, da lucratividade das empresas capitalistas, ou seja, da acumulação do capital. Isso é uma visão distorcida da realidade, porque você não pode ter desenvolvimento da economia sem desenvolvimento humano. Não pode ter, não faz sentido. Né? Porque para ter desenvolvimento do capital tem que ter acumulação de capital para ser reinvestido. Mas com o imperialismo, esse capital já não é mais reinvestido na produção, né? Que eu chamo de economia estratosférica, eu chamo por isso, que é um capital que vaga pelo mundo à velocidade da luz, manipulando as situações sociais nacionais, não é? Para mudança de regime, para todo tipo de coisa, menos para a humanidade, para o ser humano, para o trabalhador, e eles não se importam com isso, nem um pouco, só querem lucro. Então, voltando ao Marx, né? A questão da barbárie. Né? O Marx, no livro 3 do Capital, ele ali propõe algumas coisas, ele deixa assim, não é sistematizado. Bom, eu vou fazer um parênteses aqui, porque nem todo mundo sabe disso. O Marx publicou o livro 1 do Capital em vida, mas os manuscritos do Capital, Engels publicou depois que Marx morreu. Então, o segundo e o terceiro livros do Capital foram redigidos por Marx, mas editado pelo Engels. Então, ali no livro 3, tem uma situação que o Marx fala de que a mudança, a transição socialista a nível da produção se daria dentro das fábricas através de autogestão cooperativada. Então, o caminho que ele sugeria para essa transição a nível de produção seria a autogestão socialista, através de cooperativas. E nesse momento em que ele está falando disso, o Marx fala o seguinte, que ele faz uma pergunta, será que nós seremos capazes, como bons pais de família, deixarmos a Terra, o planeta, para os futuros, para os nossos filhos e avós? Quando Marx fala disso, nesse contexto ali do texto, o que ele está
qual foi o insight? Porque foi um insight, né, que ele teve. Será que a gente vai ser... Ele estava falando de ecologia. Será que a gente vai ser capaz de deixar a Terra para os nossos netos e filhos e netos? Seremos bons pais de família? Ele pergunta, por que ele pergunta isso? Qual foi o insight que ele teve? Se nós não mudarmos as relações sociais de produção, nós não vamos deixar esse planeta para as futuras gerações. Então, aqui nesse momento do livro 3 do Capital, nós temos a semente do Marx ecologista. Talvez seja o Marx mais atual e necessário nesse momento. A Rosa Luxemburgo, quando ela dizia que não acreditava em progresso, né, dentro do modo de produção capitalista, ela também se refere à questão da barbárie, quando ela fala é socialismo ou vai ser a barbárie? Porque a barbárie é o capitalismo, são as guerras, né? Ela estava vivendo a Primeira Guerra Mundial e logo no primeiro ano morreram 300 milhões de pessoas. Foi um negócio assim, a barbárie, né? O genocídio. Né? Imagina se ela tivesse visto a Segunda Guerra Mundial. Ela foi assassinada em 19, né? Morreu muito mais gente. Então, quanto mais tecnologia, mais gente morre. Né? A questão da barbárie, né? Que é o que a gente está vivendo, na sua plenitude. Né? O neoliberalismo é a barbárie. Né? E esse nazista que nos desgoverna é a barbárie, ele é um agente da barbárie, como o Trump nos Estados Unidos. O Lula, na palestra que ele deu ontem, ele falou uma coisa muito importante. O coronavírus matou aí algumas 1.000 pessoas, né? E ele pergunta, e quantas crianças morrem por dia no mundo de fome? Ele hoje teve um encontro com o economista Piketty, né? E vão continuar se encontrando e trocando figurinha. E aqui, nesse momento, eu quero dizer uma coisa. Nós temos aqui um economista chamado Ladislau Dalbor, um professor de economia. Quem não conhece, eu sugiro que digite lá na busca do Google o Dalbor e veja os vídeos dele. O Dalbor, ele frequenta umas conferências internacionais onde já há algum tempo, já há mais de um ano, estão discutindo a proposta de criar um salário universal mínimo para cada cidadão do planeta, que seria uma forma de socializar a mais-valia acumulada, né? E isso destravaria o desenvolvimento que está, né, travado. Então, o Piketty faz parte desse grupo, né, de cientistas que estão discutindo isso a nível internacional para a mudança da ordem mundial. A gente precisa saber que isso está acontecendo. E agora o Lula, ele vai ser o protagonista, porque ele é a maior liderança da classe trabalhadora viva nesse momento, a nível internacional. Então, esses encontros com Piketty que começaram hoje, eles vão ser decisivos para uma mudança geopolítica no planeta. Se Bernie Sanders conseguir se eleger, vai ser muito mais fácil disso acontecer. Então, a gente volta à questão da proposta da Rosa Luxemburgo, né, que é socialismo ou a barbárie. Quando esse site bolsonarista, Brasil Paralelo, propõe o fim do Ministério da Educação
Esse vídeo está lá rolando no YouTube, antes de todos os vídeos que eu vejo desde ontem. É uma campanha publicitária, entendeu? Eles disseram lá no site que ia começar em março. Aquilo que eu vi em fevereiro foi só aperitivo, né? Como eu já disse aqui. A campanha começou. Eles querem destruir a educação, privatizar por quê? É só porque dá lucro? Muito lucro? Não. É porque a educação tira o Brasil do subdesenvolvimento a longo prazo. E o que a gente está vendo no momento? Essa revolução industrial, a quarta, né, que é pura tecnologia, precisa da ciência. Então, desmontar a educação e a pesquisa científica no Brasil é decisivo para manter o Brasil estagnado, paralisado, nas trevas medievais. Por quê? Porque o Brasil é a grande potência, né, que dorme em berço esplêndido, entendeu? Decisiva para o BRICS, para a nova ordem mundial multilateral e cooperativa, para o socialismo. Eu fiz um vídeo em 2016 que eu chamo A Série do Rosa, da Flor da Cerejeira, que é em homenagem a Rosa Luxemburgo, que eu faço aí uma poética. E ali naquele vídeo eu vinha falando que me vinha, né? Filmando aqui em casa, e no final eu me saí com essa, assim, eu tenho essas coisas assim que vêm, né, na minha cabeça, de repente, são insights, né? Que eu falo assim, nós temos tudo para sermos protagonistas no processo de socialização internacional. Isso foi em 16, eu ainda tinha ali uma, uma, uma via uma possibilidade da gente conseguir deter o golpe, né, de Estado. Então, eu acreditava que a Dilma ia retornar, entendeu? Ali naquele momento eu ainda tinha assim uma esperança de que a gente pudesse reverter o processo. Foi em junho ou julho, né, porque é a época da floração das cerejeiras, de 2016. Né? Eu acho que estava rolando o processo de impeachment, né? E, pois é, mas não deu. Mas a gente vai retornar, né? Eu estou fazendo esses vídeos aqui na esperança de levar lá para o YouTube para ver se eu alcanço os nazistas que me atacam lá, para ver se eles acordam para a realidade. E parem de fazer a figura ridícula de apoiar esse nazista, porque ele é contra o país, é contra nós, a classe trabalhadora, que somos todos nós, né? O rentismo aqui no Brasil, que especula, que vive de especulação, né, explora o Estado. A gente precisa saber disso. Explora o orçamento público, vive de tirar do orçamento público os seus bolsos particulares. São sujeitos suportes das estruturas de dominação. Essa gente não vale nada. Faz parte do sistema de agiotagem, que eu chamo ótica da usura. Fazem parte, precisam saber que fazem parte. E parar de ficar olhando no espelho e se achando lindo, porque não são lindos. São sem escrúpulos, sem consciência de classe, vagabundos, não valem nada, entendeu? Se tivesse uma revolução bolchevique aqui, como eles vivem falando que a gente é comunista, ia tudo para a Sibéria, entendeu? É, porque essa gente, como eu falo, né, dando uma de slam, só espetando no deserto, né? Tem uma palavra horrorosa que o Hitler gostava muito, empalar. Vocês sabem o que é? É tomar lá, só que até a morte. E com uma vara espetada. Não é uma cópula qualquer. É uma prática nazista, viu?
Esses nazistinhas daqui que atacaram a Gleice, esse tipinho que ataca a gente aqui, eles não sabem de nada, são completamente desinformados. E ainda tenho esperança de que a maioria acorde. Eu peço a vocês que me ajudem a divulgar essas aulinhas que eu tenho feito aqui, acho que já tem umas 8, né? Não sei. Porque a minha intenção é chegar nessa gente, entendeu? Porque falar aqui na nossa bolha, até adianta que tem detalhes aí que pouca gente sabe, mas eu preciso chegar nos nazistinhas, entendeu? Porque eu tenho esperança de que sirva para alguma coisa eles saberem a história verdadeira, porque tem muita mentira, né? Muita mentira e muita manipulação para todo lado. Então é isso. É claro que eu não falei quase nada do Marx, mas falei do principal, né? Que é a questão da mais-valia e da contradição sem solução, né? Dentro do sistema, do modo de produção que acumula em vão. Então tá, vamos ver se eu consigo desligar. Estou aprendendo.